Primeiro ele fala que nós somos filhos de Deus pela fé. Então, vocês vejam. Então, aqui ele diz o seguinte: as raças mortais permanecem sendo representantes da ordem mais baixa da criação inteligente e pessoal. Vós, mortais, sois divinamente amados, e todos podereis escolher aceitar o destino certo de uma experiência gloriosa. Mas não sois ainda por natureza da ordem divina, sois ainda totalmente imortais, e sereis considerados como filhos ascendentes a partir do instante em que a fusão acontecer. Todavia, o status presente dos mortais do tempo e do espaço é de filhos pela fé, antes do evento da fusão final da alma mortal sobrevivente com algum tipo de espírito eterno e imortal. Então, é interessante você perceber, e aqui eles são bem realistas, né? Nós somos a ordem mais elementar, vamos dizer assim, de criação de Deus, como se fôssemos a última, né? Aquela que está mais afastada de Deus, mais distante. Mas mesmo assim nós somos amados, né? E nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher esse destino que aqui ele coloca como experiência gloriosa. Mas nós não somos da ordem divina ainda, olha. Por que nós não somos da ordem divina? Nós somos totalmente imortais, ele fala, né? Mas nós seríamos considerados divinos a partir do momento da fusão. Essa fusão, ela pode acontecer aqui, mas ela é muito raro, né? Só aconteceu, na verdade, 3 vezes. 2 vezes, porque Jesus não chegou a fusionar, porque ele já era divino. Mas nós poderíamos, e em Luz e Vida vai acontecer muito isso. Então, nós vamos no futuro, nas morôncias, e quando nós passarmos todos os mundos moronciais, nós vamos nos fusionar. E nós aqui de Urântia, nós somos destinados, né, a fusionar, a maioria de nós, a fusionar com o espírito. Mas alguns, porque diz aqui, né, que pode fusionar com algum tipo de espírito eterno e imortal. Porque alguns se fusionam com o filho e outros se fusionam com o espírito da ministra divina do universo local. Então, diga. Só uma observação, quando nós fusionarmos, nós não vamos ser seres divinos. Aí nós vamos começar a ser considerados como filhos ascendentes. Filhos ascendentes, isso mesmo. Nós ainda nem ascendentes nós somos somos só filhos pela fé. Não, isso mesmo, que diz ali, né? Filhos ascendentes. Porque, e daí continua ali, né? O estado presente dos mortais do tempo é de filhos pela fé. Então, aqui nós temos que ter fé, acreditar. Na realidade, o que nós acreditávamos? Nós acreditávamos que nós iríamos ressuscitar e ir para o céu. Essa é a crença, é o que nós sabíamos até agora, né? Que nós teríamos que ter fé, que nós iríamos fazer o bem nessa terra e ter fé que nós iríamos para o céu. Mas e essa fé, o que nos leva a ter essa fé? Vamos ler mais um pouquinho. A fé no Pai Universal. Grande parte da confusão que todas as ordens de seres enfrentam, das mais elevadas às inferiores, nos seus esforços para descobrir o Pai infinito, é inerente às suas próprias limitações de compreensão. A primazia absoluta do Pai Universal
não é aparente para os níveis subinfinitos, sendo, portanto, provável que apenas o Filho Eterno e o Espírito Infinito conheçam verdadeiramente o Pai com uma infinitude. Para todas as outras personalidades, tal conceito representa o exercício da fé. Então, a fé, não somos só nós que temos que ter fé, não é só uma prerrogativa nossa. Todas, olha, ele fala aqui, ó, que quem conhece realmente o Pai Universal, realmente é o Filho Eterno e o Espírito Infinito, que fazem parte da Trindade. As outras criaturas descendentes e ascendentes, nós somos criaturas ascendentes, mas tem as descendentes também, todas as outras, elas têm que ter fé também, né? Para acreditar na grandeza de Deus. Então, algum nível de fé elas têm que ter, foi isso que eu entendi aqui, né? Então, não foi só ego do Lúcifer, foi falta de fé? Isso que eu ia falar, falta de fé. Olha aí, aonde começou a queda dele. Então, mas então, todas as outras criaturas, né, que tem que ter a fé, eles veem mais que nós, mas nós, vamos dizer, estamos cegos para a questão espiritual, a gente vai pela fé mais do que tudo, a nossa fé vai ser no nível, o maior nível possível de fé nós temos que ter, para as outras criaturas não tem que ter uma fé tão grande como a nossa, eu acho. A fé no Pai Universal. O Pai Universal não é invisível porque esteja escondendo-se das criaturas inferiores, que têm apenas capacidades materiais reduzidas e dons espirituais limitados. Olha aí o nosso limite, né? Aí nós já somos limitados aqui. A citação antes é: vós não podeis ver a minha face, porque nenhum mortal pode ver-me e viver. Nenhum homem material pode contemplar a Deus, Espírito, e preservar a sua existência mortal. É impossível aos grupos mais baixos de seres espirituais e a qualquer ordem de personalidades materiais aproximarem-se da glória e do brilho espiritual da presença da personalidade divina. Então vejam que não somos só nós, existem seres espirituais que também não podem ver a Deus. E Lúcifer era um deles, né? A luminosidade espiritual da presença pessoal do Pai é uma luz da qual nenhum mortal pode aproximar-se, que nenhuma criatura mortal tenha visto ou possa ver. Mas não é necessário ver Deus com os olhos da carne para discerni-lo pela visão da fé da mente espiritualizada. Então, para ter uma visão de fé, nós temos que ter uma mente espiritualizada. Então, metade daquelas descrições de adoração que as pessoas têm em site, tem não sei o que, metade é psicológico, então. Porque não pode ver Deus, não adianta. Não, eu acho São assim... processos emocionais. A gente é mais movido pela emoção. O que eu observei é que são, como eu posso dizer, sabe, arroubos de emotividade. Porque, pelo que o livro descreve de fé, e até mesmo que a Bíblia fala de fé, não é possível que esse fenômeno aconteça. A gente pode ter muita vontade de ter essa fé. Isso eu também tenho. Eu tenho essa vontade muito grande de ter essa fé. Mas eu tenho consciência de que eu não sou capaz disso. E lendo o livro, eu consegui entender por que eu não sou capaz. Então, isso acabou meio que me acalmando, porque eu me sentia uma criatura meio que inferior, meio que incapaz, meio sem fé, meio, sabe? Eu achava que eu era aquela pessoa, assim, bem meia boca, sabe? E aí, lendo o livro, eu entendi que não, é a minha capacidade que é muito limitada. Eu não vou conseguir ter essa experiência. Aí eu comecei a observar os fenômenos das pessoas que dizem ter essa experiência. E eu percebi que é um arroubo de emoção. Não tem nada a ver com
com o que o livro explica. É bem interessante isso. A gente gostaria, é verdade, Desirê, a gente gostaria de ter uma fé mais robusta, mas nós carecemos, vamos dizer assim, de habilidade, de possibilidade, porque mortais, né? Então a gente meio que tem que se conformar com o que a gente tem. Mas apesar disso, nós temos o espírito ajustador do pensamento. Então, confiar. Mas eu vejo assim, sabe, dizer que a fé, ela parece ser meio natural nas pessoas, assim, né? Principalmente quando você tem dor. Eu não sei se a fé é uma questão que consola a gente, ou se a gente não tem fé, a gente se sente muito sozinho no mundo, né? Puxa, mas eu tô aqui, o que eu tô fazendo aqui? Você se pergunta isso. O que eu tô fazendo aqui? E quando você sofre, então, você diz assim, não, mas não pode ser só isso. Tem que haver dias melhores. Então, você tem fé em dias melhores. Tem que haver dias melhores. Não, vai passar. Que nem nós estamos nesse momento, né, deste problema, deste desafio. Não, mas vai passar. Nós temos fé que vai passar. E realmente, né, depois da tempestade vem a bonança, como diz o ditado. E é assim mesmo. E vem. Mas nós precisamos passar por esses desafios e a gente vai ver por que ali. Vou continuar mais um pouquinho. Tem aquela. Opa, desculpa. Não pode falar, Irineu. Tem aquela passagem de Jesus Cristo, quando ele fala: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você Isso. transforma a montanha. Eu fico pensando, nossa, então, para eu chegar nessa fé, Pois é. vai ser difícil. Do tamanho do grão de mostarda. Verdade. Então, aqui, a fé em Jesus. Nas criações locais, com exceção do pessoal dos superuniversos, Deus não tem manifestações pessoais ou residenciais, além dos filhos criadores do paraíso, que são os pais dos mundos habitados e os soberanos dos universos locais. Se a fé da criatura fosse perfeita, ela saberia com segurança que quando houvesse visto um filho criador, ela teria visto o Pai universal. Ao procurar pelo Pai, ela não deveria pedir nem esperar ver nada além do Filho. O homem mortal simplesmente não pode ver Deus, não antes de atingir a completa transformação espiritual, e de fato, não antes de alcançar o paraíso. Então, nós vamos passar pela capital do sistema, pela capital do universo, e lá nós vamos ver Jesus. Então, será, quando chegarmos lá, será que nós vamos poder dizer, nossa, eu estou vendo o Pai Universal em Jesus? Acredito que, né? Mas ele, para nós, representa o nosso Pai Universal, Jesus. A experiência pessoal da fé. A realidade última do universo não pode ser captada pela matemática, nem pela lógica, nem pela filosofia. Apenas a experiência pessoal pode captá-la em conformidade progressiva com a vontade divina de um Deus pessoal. Nem a ciência, nem a filosofia, nem a teologia podem atestar a personalidade de Deus. Apenas a experiência pessoal dos filhos pela fé do Pai Celeste pode tornar efetiva a compreensão espiritual da personalidade de Deus. Aqui é como se fosse assim, você tem fé em algo que você não vê. É uma fé que deve ser
vinda da nossa mente, mas através mais do ajustador do pensamento do que... E da nossa mente, né? A nossa mente da adoração e da adoração e... Qual que é a outra? Semana passada, da sabedoria. Da sabedoria. Semana passada a gente viu, né, Lili, porque a única coisa que nos diferencia dos animais, assim, o nosso DNA é 99 igual ao do macaco, né? São esses dois espíritos. E essa fé que nos torna diferente dos animais, que faz com que toda a humanidade, todas as culturas busquem a Deus, é o ajustador que nos dá isso. São esses dois espíritos. É ele que planta na gente essa vontade de acreditar num Deus, esse trabalho do ajustador. Pode ser que a fé que norteia o nosso caminho até ele? Eu acho que a fé, ela é um dom, como a Estela falou, ela norteia o nosso caminho até ele, até Deus, mas ela não por nós mesmos, né? Nós temos fé por causa dos espíritos, o ajustador do pensamento, o primeiro, a mente, né? Os 7 espíritos ajudantes da mente, e o ajustador, que daí vai formar a alma. Então, acho que é essa alma falando em nós. A fé, eu acho que ela diz essa alma falando em nós. Será se a gente estaria aqui participando em conjunto essa noite aqui se não tivéssemos fé? Acho que não. Eu também acho que não, com certeza. Eu acho que essa fé, ela vem anterior ao ajustador de pensamento. Eu acho que ela veio junto com esses espíritos ajudantes da mente. Porque lembra quando eles falam dos primórdios da humanidade, que eles falam dos primeiros homens, como que começou a desenvolver a religiosidade? Então, assim, embora o homem não tivesse nem consciência do que era Deus, mas ele começou a buscar alguma coisa, começou a haver uma inquietação. Então, quando ele virou homem, digamos assim, né? Deixou de ser animal e virou homem, aquele subitamente que houve, trouxe essa inquietação. E o livro explica para a gente o que houve, o que trouxe essa explicação. Foi o ganho desses dois espíritos, né? Então, assim, eles foi que desenvolveram o primórdio dessa nossa vontade, dessa nossa fé primitiva, e agora, com o ajustador, agora sim nós podemos compartilhar essa fé, vamos dizer assim, mais robusta e mais que a gente compartilha hoje em dia. Né? Então, eu acredito que a fé que faz com que a gente esteja aqui hoje, eu acho que é a fé que o ajustador nos dá. Isso eu acredito. Mas o começo da fé foi lá atrás com os espíritos ajudantes da mente que nos fizeram homens. O da sabedoria e da adoração. Isso. Então, eu acho que houve essa evolução, né, até a gente chegar nesse momento. O Aélio está com 3 perguntas aqui. Olha, eu vou dar a minha opinião, Aélio. Uma pessoa curiosa é sinônimo de pessoa com fé? Acredito que não necessariamente, né? Todos os estudantes do Lu têm fé? Acredito que sim. Porque senão eles nem estudariam o livro de Urântia. Daí uma pergunta para você, Estela. Você está dizendo que o ateu não tem ajustador, que o incentivo é ter fé? Eu respondi para ele ali, em nenhum momento eu falei que o ateu não tem ajustador. Eu acho que ali também é uma escolha, né? E tem muito ateus que eles não têm fé no Deus da Bíblia. Mas aí ele não é ateu. Não é ateu, né, verdadeiro? Ele é agnóstico.
Tem muito ateu que não tem conhecimento. né? Simplesmente é descrente por... Mas a gente tem Por que ter falta fé de em alguma conhecimento. coisa, né? A gente tem que ter fé em Sim. alguma coisa. Fé na vida. Fé na vida. Fé... Tem aquela música, né? Ai, ai, ai. Assim como nós vimos semana passada também que a falta de conhecimento faz as pessoas acreditarem em coisas absurdas, né? Que nem aquela Sim. história da teoria da Terra jovem, que a gente viu Sim. semana passada, aquilo também, a falta de conhecimento dos dois lados, né? Faz tu não acreditar em nada, mas faz tu acreditar também em coisas que não tem A nada a ver. falta de conhecimento desperta o medo das coisas. Sim. Esse é o mais grave, e aí que as pessoas se jogam em várias religiões e misticismo e várias coisas. É por falta de conhecimento e de fé. Olha, o Hélio falando, o ajustador desrespeita o livre-arbítrio ao ficar dando pitaco? Não, né? Porque o ajustador vai até aonde o teu livre-arbítrio permite, ele não vai além disso. Não, assim, a Lilian pode dar um monte de pitaco na minha vida, mas ela não está desrespeitando meu livre-arbítrio, eu sou livre para aceitar os pitacos ou não. Verdade, também. Né? Não, mas pode chegar e dizer, Estela, faz isso. Outro, eu posso dizer, não vou fazer, eu tenho livre-arbítrio para não fazer. Verdade. Mas você sabe que o ajustador, imagine, né, o que ele faz? Ele delineia o melhor caminho para nós, respeitando os nossos limites. Ele respeita os nossos limites dentro das nossas possibilidades. Imagina, ele faz um trabalho maravilhoso. E mesmo assim, muitas vezes a gente escolhe o que não deve, né? E outra coisa, a gente tem condições de entender o que ele está falando? A gente tem condições? De entender o que ele tá nos ensinando? Eu acredito que... Muitas vezes não. Não, eu acredito que dentro dos nossos limites a gente tem, que são que são as intuições, né? Você, puxa, eu acho que eu deveria fazer isso aqui vai ser legal. Então você vai e faz, às vezes na maioria te traz um bem, dá certo na maioria das vezes, né? Porque se você for ver, você veja bem, se você for ver quantas pessoas que procuram fazer o bem, a maioria da população. A maioria procura fazer o bem. Então, quer dizer, ela acertou de alguma maneira. Acertou ali de alguma maneira, né? Ainda não somos perfeitos, mas estamos no caminho, então tudo bem. Alguma coisa a gente acerta, alguma coisa a gente vai errar, e daí eu acho que é nesse momento que a gente deve estar disposto a trilhar o caminho de Deus, que o ajustador vai... Então, é nesse momento que a gente deveria meditar mais, sabe? Conhecer mais essa parte espiritual, né? Nossa, sabe? E colocar mais em prática. Porque Jesus falou, né? Nós vamos ter cada vez mais esclarecimento e não é o você simplesmente colocar em prática assim. O livro diz que o desejo que você tem de colocar em prática já é ótimo. Mesmo que você não consiga. São Paulo mesmo dizia, né, que ele desejava fazer o bem e quando via estava fazendo outra coisa, estava fazendo coisas erradas. Então, ai. Olha, Aélio, eu não acho que o ajustador do pensamento ele nos faz de atores, vamos dizer assim, né? Ele nos indica o caminho. Eu vejo assim, Deus nos deu uma personalidade e dentro dessa personalidade existe um plano magnífico de Deus para a nossa vida. E o ajustador vai nos ensinando o caminho. Ele vai nos ensinando o caminho e quando nós saímos da rota, ele nos coloca no caminho de novo.
É sempre assim, porque ele quer ele quer continuar, ele quer o fusionamento, a nossa salvação, né? A nossa salvação e a continuação da vida. Então, é muito legal nesse sentido. Ele nos norteia, né? Ele diz, olha, o caminho é esse até o paraíso. E a gente vai, às vezes a gente tropeça, né? Como diz o outro, às vezes tropeça, daí a gente tem que fazer uns martelos com essas pedras, aquela história toda lá. Ele disse o teu caminho, certamente. E você já trilhou muito dele, por isso que você está aqui. Vamos continuar mais um pouquinho? Essa aqui eu já li. Vamos ler de novo. A realidade última do universo não pode ser captada pela matemática, nem pela lógica, nem pela filosofia. Eu já li essa, né? Apenas a experiência espiritual pode captá-la. Muito bem, então vamos continuar. Deus é bondade. No universo físico, podemos ver a beleza divina. No mundo intelectual, é-nos possível discernir a verdade eterna. Mas a bondade de Deus é encontrada somente no mundo espiritual da experiência religiosa pessoal. Na sua verdadeira essência, a religião é a fé feita da confiança na bondade de Deus. Para a filosofia, Deus poderia ser grande e absoluto, e de algum modo até inteligente e pessoal. Mas, para a religião, é necessário também que Deus seja moral. Ele deve ser bom. O homem poderia temer a um Deus grande, mas ama e confia apenas em um Deus de bondade. Essa bondade é parte da personalidade de Deus. E a sua plena revelação surge apenas na experiência religiosa, pessoal, dos filhos que creem em Deus. E é interessante que esses tempos eu tenho visto a seguinte frase. Como é que é? Deus é bom o tempo todo. Como é que é? Como que é a frase? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, uma coisa assim. Então, nós cremos nessa bondade de Deus, mas atualmente, assim, a gente vê Deus mais como bondade, porque anteriormente víamos Deus mais como um Deus castigador, né? Não era muito um Deus de amor, era nem de misericórdia, era mais um Deus, assim, de temor. Nós deveríamos ter o temor. Nós vemos Deus como alguém muito longe e inalcançável. Pelo menos anteriormente, né? Agora a gente está tendo mais acho que é a humanidade, não sei se é a humanidade ou mesmo os religiosos estão tendo mais essa ideia de Deus amor, Deus misericórdia, bondade. Estão tendo mais essa ideia, né? Porque a ideia do temor de Deus ainda ela é grande, mas eu vejo que está mudando. Eu percebo, não sei se vocês percebem a mesma coisa, que está mudando essa ideia de Deus nas religiões. Como ter fé? Mudando de que forma, Lília? De um Deus assim, mais de você ter o temor, você obedecer a Deus mais pelo medo e ter mais amor, sabe? Você ter amor pelo irmão, ver a Deus nos irmãos, fazer o bem. Um Deus forte, vingativo. Isso, Tá? não ter essa ideia, mas sei. É o que as religiões, principalmente evangélica, expressa, né? É aquele Deus todo-poderoso que pode
destruir tudo. Eu, aqui em Salvador, um tempo atrás, antes da pandemia, minha esposa pedia sempre que a gente fosse na Igreja do Bonfim, assistir uma missa de domingo. Mas eu fiquei horrorizada. As práticas estavam muito parecendo com as igrejas evangélicas. Eu fiquei horrorizado. Né? Tem algumas Desculpa, mas a Igreja Católica Apostólica Romana, a vida inteira pregou um Deus vingativo. Isso não é próprio só das igrejas cristãs ou evangélicas. Principalmente, quem sempre fez isso foram os clérigos da Católica Apostólica Romana. Mudou muito de uns anos para cá, mas permanece ainda muito forte num povo mais humilde. A Católica Apostólica Romana, dizendo que Deus castiga, Deus faz isso, faz aquilo, até um pai, uma mãe, você vê ainda falando, papai do céu está vendo, ele vai te castigar. Isso você escuta, por quê? Porque isso vem lá da igreja, que o padre falava, a igreja vendia lote no céu, as igrejas todas, que os terrenos que eles têm, foi tudo dado em troca de um pedacinho do céu, para pagar os pecados. Então, quer dizer, é natural isso. Eu vejo assim, quando o povo estiver preparado, porque às vezes a gente pode pensar, puxa vida, mas será que eles não podiam falar mais desse Deus amor? A minha experiência, eu sempre conto essa minha experiência, eu sempre encontrei padres que eles tinham essa fala, sabe, de Deus, do amor de Deus amor e tal. Então, eu via muito isso. Depois, logo, eu encontrei também pessoas que viviam, que queriam viver de acordo com o Evangelho. Eu tinha isso 15, 16 anos. Então, eu vivi essa experiência também, né, de você ver Jesus no próximo, ver a bondade de Deus. Então, eu vivi, mas muitas pessoas já me falaram também que as que continuaram, se bem que eu continuava indo às missas e tudo, fiquei muitos anos, eu era do tempo de missa diária, até os meus 50 anos eu fui de missa diária. Então, eu fui muito, assim, à missa, mas eu não sei por quê, que eu sempre encontrei esse tipo de pregação, assim, né, uma pregação mais baseada no amor de Deus. Então, Eu não. O que eu vejo é diferente. Eu já vi que isso, eu acho que é característico ou de congregações de padres ou de arquidioceses, porque eu sou aqui da arquidiocese de Curitiba. Então, quem sabe o bispo daquela localidade, ele oriente os fiéis dele de uma maneira, né? Os padres deles de uma maneira a dar esse tipo de recado. É interessante isso. Aqui em Salvador também, quando eu frequentava, era nesse sentido também. Era mais paz e fraternidade, amor. E, como disse, eu fiquei horrorizado quando eu vi o que está se transformando. Uhum. Olha, posso confessar para vocês que aqui no estado de São Paulo, eu tenho 62 anos. Eu te falo assim, absolutamente tudo. O radicalismo, tem de tudo, tem várias congregações, tem um monte de coisa, tem de tudo um pouco, mas, infelizmente, é complicado. Eu morei no interior muitos anos, né? E eu assisti mais de perto. Quando você mora no interior, você assiste mais de perto, né, o que acontece. O centro, em São Carlos, a cidade de São Carlos, é o centro do bispado, sabe, regional e tudo mais lá. E tinha um bispo maravilhoso, um cara muito inteligente, um cara realmente muito bacana. Mas eu não sei lá qual é a função do bispo, que ele é ou não é, mas, assim, os padres, em geral, em São Carlos, eu assisti coisas, assim,
de ficar abismada. E a mesma coisa em São Paulo, as igrejas aqui em São Paulo são um pouco mais vazias, as pessoas, talvez pela vida, o tipo de vida que a gente tem, no interior ainda se frequenta mais, mas aqui em São Paulo é mais complicado da gente ter essa assiduidade em igreja, não que não tenha, né, mas é complicado, o discurso às vezes é outro. É verdade. Vamos continuar mais um pouquinho, então. Então, como ter fé? As incertezas da vida e as vicissitudes da existência de nenhuma maneira contradizem o conceito da sabedoria universal de Deus. Toda a vida da criatura evolucionária é assediada por certas inevitabilidades. Considerai o seguinte: a fé, a suprema afirmação do pensamento humano, é desejável? Então, a mente humana deverá ser colocada frente a grandes dificuldades, nas quais sempre sabe menos do que pode crer. Olha que interessante. Mas precisa ser tão grande assim as dificuldades. Pois é. Para nós, eu acho que precisa, quer dizer, nós achamos dificuldades enormes, assim, mas é o que nós precisamos. As dificuldades talvez sejam para a gente experimentar, para a gente ter vivência e saber seguir na vida, né? Para a gente aumentar a nossa fé. Porque, veja aqui, o que são essas inevitabilidades? Essa é aquelas que a gente tem que botar na cabeceira, é aquela que tem a lista de, acho que são 9, né, Lílio? A fé, a coragem. Então, mas o que é essas inevitabilidades? Eu vejo assim, eu acho que cada planeta tem o seu destino, né? Porque aqui o que aconteceu? Como nós tivemos a rebelião, então é inevitável ter as consequências da rebelião. Ser colocada frente à grande. Eu acho que é inevitável a gente passar por essas contradições. Sempre sabe mesmo testado pela fé. Desculpa, tem alguém falando junto aí, eu não estou entendendo o que vocês estão falando, desculpa. Tem alguém falando junto, eu não estou entendendo. Pronto. Isso é fechar o microfone, mas é que já estava tanto barulho, eu falei, ainda vou fazer eu, tá barulho também. Estava o microfone aberto, já fechei. Então, essas inevitabilidades, eu acredito que sejam as consequências dos atos, não só os nossos, como dos nossos irmãos. Então, sempre a gente vai fazer o melhor que nós pudermos, mas nós também vamos ter que resolver não só nossos problemas, mas os problemas de muitos outros que vieram antes de nós. Eu acho assim, para a gente ter fé, é inevitável que a gente passe por essas provações. Sim. E aqui em Urântia vai ser a gente sabe, né, que nós poderíamos ter mais resistência aos vírus, mas não temos por causa que é uma consequência da rebelião. Então, as dificuldades talvez sejam, como posso falar, uma semente, não, energia, não, uma semente, pode até dizer. Pronto, uma semente para a fé. Para a fé. E porque todas essas dificuldades vai fazer crescer a nossa fé. Exato, é isso aí. Então, a gente vai fazer desse limão uma limonada. Essa limonada vai se chamar fé. E quando você resolve ou passa por uma grande dificuldade, é um momento gostoso, um momento de alegria, né? Quando você vence, né? Você, poxa, tudo isso que aconteceu, estamos aqui
é muito especial. E aí a fé, naquele momento, quando você pede a Deus, aí que fica mais forte ainda. Pois é, e quando você vence, e isso A eles dificuldade. falam mesmo, quando você vencer essa batalha grande que nós estamos aqui, o prêmio vai ser, nós vamos ter muito mais orgulho, pode-se dizer assim, ou muito mais prazer naquele prêmio que você vai ganhar. Você vai olhar para trás e vai dizer assim, nossa, olha, eu consegui. É experiência, né? Vai ser muito mais prazeroso, né, do que simplesmente você ganhar de mão beijada ou... Isso é um consolo e, ao mesmo tempo, é a prova que se apresenta no momento, né? Então, vamos lá. Continuando. Candidatos à ascensão. A apreciação plena da verdade, da beleza e da bondade é inerente à perfeição do universo divino. Os habitantes dos mundos de Avona não necessitam do potencial de níveis relativos de valores, como um estímulo à escolha. Esses seres perfeitos são capazes de identificar e de escolher o bem, ainda que na ausência de situações morais contrastantes e que os obriguem a pensar. Todos esses seres são perfeitos, são o que são, contudo, pela sua natureza moral e status espiritual e em virtude do fato de simplesmente existirem. Eles conquistam experiencialmente um avanço, mas apenas dentro do seu estado inerente. Ao passo que o homem mortal ganha, inclusive, o seu status de candidatos à ascensão por meio da sua própria fé e esperança. Tudo que a mente humana alcança de divino e tudo que a alma humana adquire é uma conquista da experiência. É uma realidade da experiência pessoal e, portanto, uma posse única, em contraste com a inerente bondade e retidão das personalidades de Avona não sujeitas ao erro. Então, elas não precisam escolher, né? E nós precisamos, elas já são perfeitas. E nós não, nós temos que escolher. Então, vamos dizer assim ali, nós temos essa capacidade de escolha, e a maioria escolhe fazer o bem, a gente escolhe. Lília, aí também fala que ao passo que o homem mortal ganha, inclusive, o status do seu... Não, onde foi? Tudo que a mente humana alcança do divino é tudo que a alma humana adquire com... É tudo que a alma humana... onde está? Adquire com a conquista da experiência, o que a gente estava falando. Isso. Então, você vai vivendo, experienciando, acreditando, superando desafios. É isso aí. E entregando, como diz assim, entregando para Deus, porque quando a gente é fraco, então você, olha, assume daqui, né? Então, é interessante. É a nossa experiência, é uma experiência que eles não têm. Diz que quando nós chegarmos em Avona, os seres de lá, eles se admiram. Mas vocês passaram tudo isso, vocês não conseguiam ver Deus e acreditavam a si mesmo, eles se admiram com a nossa fé. Para eles é um grande feito. Uhum. Feito que eles não podem ter, eles não podem viver essa experiência. Diz que muitos seres gostariam de viver a experiência que nós vivemos. Então, nós somos, vamos dizer, privilegiados em certo sentido, né? Essa... Pode dizer, Maria Israel. Essa é a diferença que as pessoas, uma grande maioria, não vê, né?
essa dificuldade vai te trazer, pode te trazer tantos benefícios, tantas alegrias. E todo mundo só quer facilidade, só quer encontrar pronto ou receber pronto. Eu mesmo prefiro conquistar as coisas com mais dificuldades. Eu sempre fui batalhador e não fujo. Eu, quando tiver alguma coisa, eu vou em frente, enfrento mesmo, e sempre, graças a Deus, né, eu fico alegre pelo que eu já fui e hoje é o que eu tenho, e não para, vamos dizer, para mim pessoal, mas para tanta gente que trabalha com a gente. É uma alegria quando a gente dá um emprego a uma pessoa, porque a gente vê o que eu acho é que o emprego traz uma dignidade ao ser humano, porque ele está ganhando com o esforço dele. Sim. Né? E isso é um caminho também, é a base de tudo, é a família, tudo isso, e a gente fica muito feliz com isso. Verdade. Porque a inércia é a morte. A inércia como é bom você realizar um trabalho. Nós fomos criados para ser criadores mesmo. Nós gostamos de criar, e como é bom você ver que você colaborou com alguém, ou que você fez alguma coisa. Às vezes você faz um artesanato, você diz assim, nossa, que legal, olha aqui. Ou você faz um trabalho, ou você limpa que nem esses dias, né, o marido limpou lá o jardim, deixou bem bonito, digo, olha que lindo. E a gente se vê a beleza daquele lugar e se torna realizado com o nosso trabalho. E todo o trabalho é assim, né? Ele dignifica o homem mesmo. O homem se sente muito bem criando, porque eu acho que o trabalho é uma criação. O trabalho é uma criação. Essa semana um grande empresário aqui me ligou, perguntando se a gente, quase um mês atrás, se a gente ia na praia para a gente se encontrar lá, bater um papo. Aí ele me disse que estava se aposentando. Aí perguntou, e você? Eu disse, olha, eu não penso nisso não, eu penso em trabalhar o resto da minha vida, porque eu também penso que o trabalho dignifica e as pessoas te vê diferente. Eu vejo quando as pessoas param também de, sei lá, te respeitar ou te ver. As pessoas veem diferente, olha, esse daí não tem mais aquela significado, aquela responsabilidade que tinha. Eu vejo dessa forma. Então, eu vejo que não é para o ganhar, e sim por realizar. A minha vontade é de realizar e conquistar, e é isso que me mostra o caminho que eu tenho que seguir. É o trabalho, né? O trabalho por si mesmo. Lógico, nós temos que trabalhar para sobreviver, mas existe um prazer. Por exemplo, a pessoa que planta. Oi, Maria. Acho que eu não dei oi nem para Maria, nem para Nadir. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Pois é, tu sabe, Israel, eu vou dividir com vocês, não é para me engrandecer nem nada, mas eu já fiquei tão feliz. Eu estou trabalhando com uma pessoa tão legal, ele incentiva tanto, assim, que eu até levei umas rasteiras no passado, no retrasado, assim, estava desistindo, ia embora lá para a terra da minha mãe em agosto. E esse cara, a gente tinha um projeto, mas por causa da pandemia foi adiado. Aí, quando eu fui dizer para ele que em agosto eu ia embora e passar o projeto para ele, que estava comigo, ele me disse assim, não, ele disse, eu vou falar com meus sócios, se eles toparem, eu vou fazer um empréstimo e nós vamos abrir o laboratório agora, porque eu não posso perder, ele me disse. E aí eles estão investindo ainda, já investiram quase 1 milhão ali no laboratório que eu estou montando, e hoje ele parou, olhou para mim e disse assim, tu sabe que eu só estou montando esse laboratório porque é tu que vai tocar o laboratório, senão eu não ia montar. Que legal, Estela. Aí, assim, puxa, a gente leva tanta rasteira que às vezes a gente duvida da capacidade da gente até, né? Parabéns.
Mas aí quando tu ouve isso, assim, né? Nossa, mas... Tão bom, né? Tem certeza? Eu? Mas... Não, Não, aí daí eu fiquei pensando assim, puta merda, mas que responsabilidade ele está botando nas minhas costas, é isso que eu pensei. Eu fiquei preocupada. Fique tranquila, faça a tua parte. É muito interessante. Eu fiquei preocupada, né? Eu disse, agora vou ter que fazer dobrado para dar certo. Porque... Mas é legal, sabe? É legal a gente ouvir. E a gente vê muitos empresários, né, que eles não querem parar de trabalhar. Eles não querem trabalhar, fazer aquilo que eles fazem, assim. Eles gostam, né, e são animados. A maioria daqueles que têm empresas, assim, eles são muito criativos e gostam daquilo que fazem, né? Porque não é fácil a vida de um empresário, e não é, mas eles têm os empregados ali, aqueles que trabalham, né, naquela empresa, que também cada um tem que fazer a sua parte, se não fizer certinho, não vai para frente. É como se fosse uma máquina, né, com as engrenagens que tem que... É muita angústia, mas também... né? Oi? Mas é muita angústia, mas também muito prazeroso quando se conquista. E você saber que está ajudando as pessoas, né? Que está ali fazendo. Então, tudo isso é a fé, né? Você tem a fé ali que aqueles empregados, o empregado tem a fé que o patrão vai pagar ele no final do mês, e ele vai fazer aquele trabalho, e o empresário vai ter contatos, vai vender o produto, e assim nós temos a fé, né, entre nós, nesse sentido humano também. Quando eu me aposentei, aí que eu comecei a trabalhar de verdade. Aí fui fazer aquilo que eu gostava. Aí você foi fazer uma coisa mais prazerosa. Aí fui fazer aquilo que eu gostava. Aí fui estudar, fui fazer curso, fui aprendendo coisas mais. Depois surgiu os problemas de saúde, aí que eu tive que fazer mais curso ainda. Aí eu queria descobrir de onde que eu tinha meu problema de saúde. Eu fui fazendo curso para me curar. E fui atrás da minha busca, né? E tudo isso foi acontecendo. E hoje ainda mais eu faço, de vez em quando eu faço uma celebração da ayahuasca que me ajuda muito a abrir os horizontes na mente. Agora estou fazendo, semana que vem, começar a fazer um outro pequeno cursinho, mas em prol de mim daí, né? Mas eu tenho assim, aqui meu trabalho para fazer, eu atendo pessoas, quando pessoas vêm aqui eu atendo, eu tenho a minha horta, que é um show. Olha. Eu gosto de plantar, gosto de ver ela crescer, tenho meus bichinhos para cuidar. Como essa pandemia não dá para eu sair, eu também tenho um pouco de idade avançada, eu me cuido também um pouco. Mas foi muito bom, ano passado eu fiz toda a minha meditação, eu fiz a minha centração, eu consegui, eu tinha um pouco de ansiedade, né? E eu consegui trabalhar isso, eu não ficava em casa 2 horas sem que eu saísse para fora de casa, aquela necessidade de sair. Hoje não. Hoje eu fico o dia inteiro em casa, numa boa, lendo meu livro de Urântia, fazendo minha comida, limpando minha casa, cuidando dos meus bichinhos. Então, hoje eu estou vivendo aquilo que eu gostava de viver antes. E a minha fé sempre está na frente, né? Que legal, é isso mesmo. A minha força, e ela vai me levando. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Propósito, tem que colocar um propósito para a vida. Se você não tiver um propósito, não vai a lugar nenhum. Tem que querer. Né? O querer, fazer um propósito do que eu quero, daquilo que vai fazendo e vai acontecendo. Aí termina aquela, pensa numa outra, vai avante. E vai assim, assim que é a vida. É assim que é a vida. Verdade. Enquanto que a gente tiver um pé no cemitério e outro fora, ainda vale a pena lutar. É um processo, né? Eu acho que tanto assim... Processo. A vida aqui, a vida... Quando nós passarmos dessa vida, que cumprirmos a nossa missão aqui, bem ou mal, vamos dizer assim, né? Ou de alguma maneira vamos cumprir, a gente continua lá, de outra maneira.
Irineu, como ia falar, viver mais experiências, né? Isso. Mais experiência. Em outra direção daí, né? Verdade. E vamos ver como que é a fé salvadora. Daí a gente continua conversando mais um pouquinho. As criaturas de Avona são naturalmente valentes, mas não são corajosas no sentido humano. Elas são inatamente gentis e deferentes, mas dificilmente são altruístas à maneira humana. Têm a expectativa de um futuro agradável, mas não são esperançosas de um modo especial, como o mortal confiante das esferas evolucionárias incertas. Elas têm fé na estabilidade do universo, mas estão longe de conhecer aquela fé salvadora, por meio da qual o mortal ascende desde o seu status de animal até os portais do paraíso. Agora, nós temos toda essa caminhada, que é uma caminhada maravilhosa, como diz o livro, né? Apesar de nós sermos simples animais racionais, nós passamos de animais racionais a ser animais, seres humanos resididos por um ajustador, e assim vem o auxílio divino. A consciência de uma vida humana vitoriosa na Terra nasce daquela fé do ser criado, a qual se atreve a desafiar cada episódio recorrente da existência, quando se defronta com o espetáculo pavoroso das limitações humanas, por meio da afirmação infalível: ainda que eu não possa fazer isso, em mim vive alguém que pode e que irá fazê-lo, uma parte do Pai absoluto do universo dos universos. E essa é a vitória que conquista o mundo, é a vossa própria fé. A fé e a sobrevivência. O cientista e investigador dos fatos concebe Deus como a primeira causa, um Deus de força, O artista emocional vê Deus como um ideal de beleza, um Deus de estética. O filósofo, dado ao raciocínio, algumas vezes fica inclinado a propor um Deus de unidade universal, uma deidade até panteística. O religioso de fé acredita em um Deus que estimula a sobrevivência, o Pai que está nos céus e o Deus de amor. Então, vejam, o religioso é aquilo que eu falei no início, é a sobrevivência que faz com que nós acreditemos nesse Deus que tudo fez, né? E que nós vamos voltar para Ele. Então, nós temos essa fé. A fé e a sobrevivência. A experiência do ato religioso, sendo essencialmente espiritual, não pode nunca ser entendida completamente pela mente material. Daí a função da teologia, a psicologia da religião. A doutrina essencial da compreensão humana de Deus cria um paradoxo no entendimento finito. É quase impossível para a lógica humana e a razão finita harmonizar o conceito de imanência divina, um Deus no interior e como uma parte de cada indivíduo, com a ideia da transcendência de Deus, a dominação divina do universo dos universos. Esses dois conceitos essenciais de deidade devem ser unificados no entendimento fé do conceito da transcendência de um Deus pessoal e na compreensão da presença residente do coração de Deus, para justificar a adoração inteligente e para validar a esperança da sobrevivência da personalidade. As dificuldades e os paradoxos da religião são inerentes ao fato de as realidades da religião estarem extremamente além da capacidade da compreensão intelectual dos mortais. E aí, o que vocês entenderam disso? Eu entendi
entendi que nós temos fé porque está além da nossa capacidade de entender a transcendência de Deus. Não tem como. Nós não podemos vê-lo, porque nós somos seres, somos seres mortais, somos seres ainda animais, seres humanos, né? E na linha da ascendência, nós estamos no nível mais elementar, vamos dizer baixo, nós estamos no nível mais elementar, então a distância de Deus é muito grande. Eu ainda fico com aquele conceito que fé é aquilo que a gente acredita sem ver. Para mim é o conceito mais... Até no início tu falou ali, tu deu o exemplo da comida, que a gente tem fé no cozinheiro. Não, eu posso confiar naquele restaurante que eu vou, mas fé eu não tenho. Eu, assim, no meu conceito de fé. Você acha mais, assim, a fé, um conceito Para mais mim, fé é religioso aquilo que eu acredito sem ver. Para mim é isso. Para mim, eu não consigo ver outro conceito, sabe? Entendi. E é isso aí que eles estão dizendo também, né? As outras coisas eu posso confiar, acreditar, mas eu estou vendo. Eu vou lá no restaurante, eu sei que tem um cozinheiro lá fazendo uma comida. Eu posso entrar na cozinha e vê-lo, né? Uhum. Aí para mim, isso não é fé. Então, mas a palavra confiança, acho que ela vem de fé também, né? Você é com fé. Você tem fé. O acreditar também é você crer também é ter fé. Você O crê querer que também. vai dar certo. Hã? O querer também. O querer? Sim. Eu acho tudo meio assim, sinônimos, mas em níveis de entendimento. E quem sabe a fé seja mais vista como uma religião, né? A nível religioso, assim. Mas eu vejo assim, ontem eu vi uma coisa tão interessante, né? Eu vejo mais como esperança. É isso. Alguém falou que Deus é vida. O que é Deus para você? Deus é vida. Deus, Uhum. ele está em nós, ele vive em nós, ele vive na natureza. Não, ele falava assim, né? Ele criou tudo e ele controla tudo. Então, essa pessoa falou assim, né? Eu achei tão interessante essa questão, porque realmente nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus pela fé. Ele nos criou. E é por isso que a gente se pergunta, puxa, mas é só isso? A nossa vida é só levantar de manhã e trabalhar, e muitas vezes é um trabalho pesaroso, difícil, mas não, daí quando você começa a amar uma outra pessoa, de alguma forma você ama, a primeira pessoa que você ama é a tua mãe, é o teu pai, você ama aquelas pessoas que te sustentam primeiro, né? Mas depois que te tratam bem, mas depois você encontra outros tipos de amor, e aquele amor te leva a dizer, mas tem alguma coisa a mais atrás disso tudo, porque eu não quero perder essa pessoa, e foi isso que me levou a ter fé. E eu acho que isso que leva a ter fé, né? E o amor pela nossa própria vida, porque ninguém quer perder a vida. A gente quer viver, ninguém quer perder a própria vida. Obrigada. Então, você vê em cada coisa, olha, agora alguém me trouxe, quero ver, acho que é café. Então, as pessoas, na bondade das pessoas, você vê em tudo isso, assim, alguma coisa tão legal que você diz assim, não pode acabar aqui. E daí você começa a se perguntar, alguém fez tudo isso? Mas quem me fez? Aquela história, né? O que eu estou fazendo aqui? E daí você começa a ter consciência. Ou você começa a querer ter consciência. E tem pessoas que se fazem essa pergunta, mas continuam a caminhar. Não acham tão interessante as respostas. E daí eles começam a ter fé na própria vida. Eu pego o bagaço de cana de uma mulher que faz caldo de cana,
para botar na horta, para triturar aqui, fazer humus para botar na horta. Como eu deixei a barba crescer, semana passada, quando eu cheguei lá, ficava de máscara também, né? E chegou um cara de Pissarra, que é da imobiliária, chegou e me ofereceu R$10. Aí perguntou se eu aceitava. Eu disse, sim, eu aceito. Aí, depois eu me identifiquei para ele, dei até um cartão para ele do meu trabalho, tá? E ele não entendeu mais nada. Aí eu disse para ele, mas que esses R$10 se multiplique 100 vezes para ti. Porque eu achei ele que veio assim com tanto carinho e me ofereceu que é R$10, entendeu? Eu aceitei de coração, sim. Por que não? Eu não preciso de dinheiro lá, eu tenho meu dinheiro, tudo bem, né? Mas ele deu de coração, e eu vi que ele deu de coração. Eu aceitei. Que ainda tem pessoa de bondade, de coração, existe muito, né? Depois ele conversou um pouco, ele não falou assim muito, não, ele ficou um pouco assustado. Eu acho que ele pensou que eu era um mendigo, alguma coisa parecida. Ele viu essa sua barba, velhinho está precisando de quê? Oh, Deus! Mas o que me chamou a atenção foi como ele deu aquilo com bondade, né? Existe muita gente. Que tem Existe coração, gente boa, muita gente boa. Tem. Coração enorme. E eu fico feliz quando eu encontro esse tipo de pessoas. Calma. Ficou com pena do Irineu recolhendo bagaço de cana, achou que o Irineu ia fazer uma comida com aquilo. Sim. Fazer um macarrão. Então, é a sobrevivência, né? Nós temos fé que nós sobreviveremos. É tão complicada a fé, né? É uma coisa assim que, ora, eu acho que eu tenho muita, ora, eu acho que eu tenho pouca, ora, eu questiono muito, brigo com Deus, se eu brigo com Ele é porque eu creio nele, sabe? Porque eu não ia brigar com uma pessoa que não existe. Né? Eu mantenho um diálogo, como você está fazendo? Não está vendo isso? Quer dizer, eu estou falando com alguém. Olha, mas essa coisa de entrega na mão de Deus, sabe? Assim, eu nunca consegui entender uma pessoa falar, entrega na mão de Deus, sabe? Eu tenho muita dificuldade, principalmente quando você tem filho, como você vai entregar? Você vai deixar seu filho sair, tudo, entrega na mão de Deus. Não, Deus é outra coisa, né? Pensou 7 bilhões de pessoas entregues, não, só aqui, né? Pois é. Só aqui no nosso planeta, entregues na mão de Deus, coitado. Então, aí eu penso, não, eu tenho que ficar atenta, né? Mas, assim, quando eu vou num médico, que eu vejo esses equipamentos maravilhosos, eu penso, isso é manifestação de Deus, que nos facilita a vida, que nos facilita fazer um exame de imagem, que um remédio que te tira a dor, né? Uma cirurgia que te corta um bisturi, que já se sabe tudo, aquelas cirurgias com câmeras assim, né? Microscópicas. Então, eu penso, tudo isso é a manifestação de Deus para nós. Então, eu não posso não acreditar, né? Nessa coisa intangível. Você sabe que você veja bem, você está com uma dor, ou você está com um problema, e você vai, quando eu vejo os médicos, para mim, eles são anjos que vêm me salvar. Eu também acho. Gente. Eu já falei, literalmente para uma médica, olha, eu vejo você, eu vejo um anjo. Eu vejo você... eles não se dão conta que eles são. Porque você está tão assim, e ele vai e resolve o problema para você. Né? Então, e a gente sabe que eles estudam tanto, eles se dedicam, e eu penso assim, tem gente que diz, não, eles vão ser médicos porque eles ganham bem. Pode até ser que eles ganhem bem, mas olha, o que eles têm que passar, gente,
É difícil, é muito difícil, é muito difícil. Eles só lidam com doença, pensa bem. Eles só lidam com problema, com doença, né? E feridas e pessoas de tudo quanto é tipo de doença que a gente sabe. E agora, nessa pandemia, são verdadeiros heróis. São anjos, sim, eu acho. Eu acho que assim, tem várias coisas que a manifestação, que nem a agricultura que as pessoas que se dedicam à agricultura, é a expressão de Deus, né? Nossa, tem tantas coisas, que nem a profissão da Estela, bióloga, é uma coisa assim, eu não consigo entender como funciona um rádio, não é rádio, até hoje eu não sei como é que funciona um telefone de fio. Aí eu penso, e esses cérebros que fazem todas essas coisas? Nossa, é Deus que... não é lindo? É a manifestação de Deus pela ciência. Eu acho que são humanos dotados pela inteligência que Deus nos dá a inteligência, né? Mas não foi por causa da rebelião, a gente só vai evoluir pela ciência? Sim. Não é isso? E é então, por cada isso vez mais. Pela ciência nós vamos consertar, né, essa parte orgânica da evolução, mas também nós vamos ter que evoluir muito espiritualmente, né? Também. E essa é a mais difícil. Eu penso que é mais difícil porque, assim, pela ciência, tem um conjunto de pessoas trabalhando, né? Essa evolução é mais fácil, por isso que a gente avança tecnologicamente, a gente avança. Agora, a evolução espiritual é individual. Claro, quando a gente atinge aquela massa crítica, aquela coisa, a gente dá um salto, alguns saltos, né, esses subitamente. Mas para tu atingir uma massa crítica, tem que primeiro começar no individual, até atingir aquela massa. Mas quando eu me lembro quando eu estudava, tinha algumas categorias de professores que eles não acreditavam em Deus. Hoje, essas mesmas categorias, eles já acreditam, depois de tudo que eles viram, que a ciência demonstrou, eles começaram a acreditar em Deus, né? Eu acho que tem essa mudança, principalmente no meio científico, está começando a acontecer. Que nem nós vimos semana passada, né? Que já tem aquela corrente... É verdade, você deu aquela aula, né? Então, tem correntes novas surgindo, unindo as duas coisas, né? A espiritualidade e a ciência. Isso aí. Agora, por exemplo, o livro fala, né, que você pode assim, chegar a não ver Deus, mas uma das maneiras de você aprofundar a sua espiritualidade é na contemplação. Você contemplando e adorando. Fala muito a palavra adoração. Eu já tive, assim, 2 ou 3 vezes na minha vida, quer dizer, a vida foi grande, eu tive só essas... Eu senti, assim, uma aproximação, não que eu vi Deus de nada, mas uma sensação de plenitude e de... que transcende, algo que transcende. Eu não saberia explicar, mas eu senti. E talvez, não sei, pode ser alguma coisa assim, sabe? De ser, não sei. A gente sente mesmo, a gente tem momentos. Acho que eu também tive momentos assim que você acha que, nossa, mas que legal que é, são momentos especiais, né? Que tem assim, que você sente que não é uma coisa que você já sentiu, é algo diferente. Exatamente, é uma coisa assim, sabe? Que transcende.
É um sentimento, não é um espírito, não é nada. É uma coisa que transcende. É. Quando a gente olha uma montanha, uma praia, tudo que está na minha frente, a gente sempre deve de olhar com o olho de Deus. E a partir dessa, eu acho que a parte da fé, esse olhar, contemplar as montanhas, coisas, você vai desenvolvendo em você essa fé. Porque tudo está conectado com Deus, né? Quem rege a nossa vida é Deus, não tem como outra coisa acontecer através do ajustador do pensamento. Mas eu fiz experiência quando eu tive doente, quando não aguentei mais as dores, que eu pedi a Deus a morte. E ela aparecia várias vezes por dia. Uma sombra passava. Quando foi um belo dia, eu pedi a ele se ainda tinha saída para isso. E ela veio assim, um flash na mente, bem rápido, para eu fazer uma constelação familiar dentro da dor. Olha só como eu veio até, como deveria fazer. Então, quando você está num desespero das tuas coisas, se você sabe fazer um pedido, ela aparece. Como que ela vem, não sei dizer, mas que vem, vem. E eu fiz isso, fui lá, fiz naquela semana tinha, fui lá, eu fiz, e logo em seguida veio o resultado. E hoje, vivo. No livro de Urântia não se fala que a fé cura doenças que tem de bactérias. Estela, você que trabalha mais com isso, eu acho que eu li alguma coisa a esse respeito. O livro fala assim na cura das doenças assim também. A gente até tem uma palestra sobre oração e a gente pode até rever ela semana que vem. É bem legal. Seria interessante. E isso a ciência já comprovou, né? Também. E o livro fala. A ciência já comprovou que aquelas pessoas... Isso há 30 anos a minha professora falava isso já. Que já tinha comprovação da ciência, que aquelas pessoas que... Eles pegavam grupos de pessoas doentes, com a mesma doença, tudo, determinado grupo, as pessoas oravam para aquele grupo e para o outro não. Aquelas pessoas tinham uma melhora muito mais rápida, aquelas que recebiam a oração. Não que a oração vá curar, mas ela potencializa a cura. Sim. Isso a ciência já comprovou e o livro de Urântia tem. Nós temos um trabalho bem legal, pode ser semana que vem a gente discutir isso. Vamos ler mais um pouquinho. Essa parte é bem legal. A fé e a sobrevivência ainda, na continuação aí. A atração da gravidade espiritual do Filho Eterno constitui o segredo inerente da ascensão das almas. Deixa eu colocar maior aqui. A atração da gravidade espiritual do Filho Eterno constitui o segredo inerente da ascensão das almas humanas sobreviventes até o paraíso. Todos os valores espirituais genuínos e todos os indivíduos espiritualizados com boa fé são mantidos dentro da atração infalível da gravidade espiritual do Filho Eterno. A mente mortal, por exemplo, inicia sua carreira como um mecanismo material e finalmente ingressa no corpo de finalidade como uma experiência espiritual quase perfeita, tornando-se progressivamente menos sujeita à gravidade material e, de forma correspondente, mais sensível à atração interna da gravidade do espírito durante toda essa experiência. O circuito da gravidade do espírito atrai a alma do homem literalmente em direção do paraíso. Então, nossa fé. É aquilo que a gente falou, que nós sentimos. É aquela atração, né? É essa atração, ele atrai a alma
literalmente em direção do paraíso. É esse nosso desejo, né? Essa fé que nós sentimos é essa gravidade, é o Filho eterno, essa gravidade do Filho eterno que nos leva nessa direção, né? Como se fosse um ímã. Que atrai, né? Isso. Talvez seja a centelha, né? Que está dentro de nós, Isso. está voltando também. ao Pai. É a nossa alma, né? Ela tem essa conexão direta. Informações dignas de fé. Posto que os filhos de Deus do paraíso visitam os mundos evolucionários, algumas vezes até mesmo habitando neles, à semelhança da carne mortal, e posto que essas auto-outorgas tornam possível ao homem mortal factualmente conhecer algo sobre a natureza e o caráter da personalidade divina, as criaturas das esferas planetárias devem, por essas razões, dar toda atenção às auto-outorgas, feitas por esses filhos do paraíso, para extrair delas as informações confiáveis e dignas de fé, a respeito do Pai, do Filho e do Espírito. Então, vejam, nós temos, né, nós podemos ter fé nessas revelações dos filhos divinos. Quer dizer, tem vindo, pode ser que até tenha no momento, em qualquer época, um filho divino. Tem as auto-outorgas, né, no caso... Não, porque está falando aqui, que eles vêm e a gente, né, tá... no caso, nós tivemos de Jesus, né? Mas nós vamos ter outras ainda. Mas a nossa mais recente foi a de Jesus. A energia matéria é reconhecida pela lógica matemática dos sentidos. A razão mente intuitivamente, sabe o seu dever moral, a fé e espírito. A adoração é a religião da realidade e da experiência espiritual. Esses três fatores básicos do pensamento reflexivo podem ser unificados e coordenados no desenvolvimento da personalidade, ou podem tornar-se desproporcionais e virtualmente não relacionados nas suas respectivas funções. Todavia, quando se tornam unificados, eles produzem um caráter forte, que consiste na correlação com uma ciência factual, uma filosofia moral e uma experiência religiosa genuínas. E são essas três intuições cósmicas que conferem validade objetiva e realidade à experiência humana, nas coisas, nos significados e nos valores, e com as coisas, com os significados e com os valores. Então, aqui é a mente, é a matéria, a mente e o espírito. Então, a gente deve estar devidamente coordenado, né? Nós devemos estar harmonizados. Então, a nossa fé, ela se torna, vamos dizer assim, bem mais fácil, mais verdadeira, mais confortável, vamos dizer assim, né? Se nós tivermos essa harmonia da mente, do físico, do espírito e da mente. É por isso que a gente deve cuidar também do físico, né? Para você poder ter uma fé e não sofrer tanto. Todo mundo já tem uma certa consciência, né? Que tem que cuidar do corpo. Corpo, mente e espírito. Continuar mais um pouquinho. Vós, mortais, que estáis dando os primeiros passos na jornada eterna, podeis concluir que deveis avançar ainda por um longo caminho, antes de conseguirdes progredir pela vista e pela certeza material. Por um longo tempo ainda usareis da fé e dependereis da revelação,
se esperardes progredir rápida e seguramente. Então, veja, se a gente quiser progredir rapidamente, é através das revelações. Né? Todos os mundos evolucionários habitados por mortais abrigam esses filhos de Deus pela fé, filhos da graça e da misericórdia, seres mortais que pertencem à família divina e que apropriadamente são chamados de filhos de Deus. Os mortais de Urântia encontram-se capacitados para considerar-se filhos de Deus. Pois, 2 pontos. Número 1, sois filhos da promessa espiritual, filhos da fé. Aceitastes o status de filiação. Vós acreditais na revelação da vossa filiação, e assim a vossa filiação a Deus torna-se eternamente real. Então, se nós acreditamos que somos filhos de Deus, ela se torna real. A fé vence o medo. Poucas pessoas vivem à altura da fé que, na verdade, possuem. O medo irracional é uma fraude intelectual madrasta, praticada contra a alma mortal em evolução. Meu pai. As pessoas dizem, né? Quem tem fé não tem medo. Mas poucas pessoas vivem à altura da fé que possuem. Então, nós temos essa fé. Só que, muitas vezes, o medo, ele vamos dizer, quer nos dominar. Não, mas nós temos que ter fé. À primeira vista, poderia parecer que Urântia e os mundos isolados, semelhantes, sejam por demais desafortunados, por haverem sido privados da influência e presença benéficas de personalidades supra-humanas, tais como um príncipe planetário, um filho e uma filha materiais. Entretanto, o isolamento dessas esferas proporciona às suas raças uma oportunidade única para o exercício da fé e o desenvolvimento de uma qualidade especial de confiabilidade cósmica, uma convicção que não depende da vista, nem de qualquer outro aspecto material. Pode ser que isso finalmente acarrete o resultado de que as criaturas mortais provenientes dos mundos em quarentena, em consequência da rebelião, sejam extremamente afortunadas. Descobrimos que a tais seres ascendentes muito cedo são confiadas inúmeras missões especiais de empreendimentos cósmicos para a realização das quais uma fé inquestionável e uma confiança sublime sejam essenciais. Gostaram? Não é maravilhoso? Muito conhecimento. Muito bom. E isso, vamos dizer assim, é muito lindo ouvir isso, porque, nossa, então todo o nosso sofrimento vai ter, vamos dizer, é como se fosse um prêmio, mas, na verdade, ele vai aumentar esse exercício de fé. Esse exercício de fé vai ser útil, vai ser muito útil. E isso não acontece... Uma recompensa mesmo. Oi? Uma recompensa mesmo. Isso, uma recompensa. É como se fosse uma recompensa. E isso a gente nunca ouviu. Eu nunca ouvi em nenhum outro livro falar isso. Então, eu vejo que a nossa fé é o nosso escudo. A gente pode viver acreditando nisso e não precisa nenhum tipo de magia ou de palavras, basta você ter fé. Ô, Estela, isso que você estava brincando aí, você sabe onde eu sinto isso? Quando eu chego no Rio de Janeiro. Um lugar tão lindo, mas lindo demais, mas É um local, maravilhoso. mas é muito pesado, É verdade. Poxa, eu me sinto, sei lá, inseguro, tudo. Eu não gosto de ir no Rio, não. Pois é, mas não é culpa do Caligaste, né? É culpa daquele... Não. É culpa daquela quantidade que tomou conta do Rio, sim, né? Tanta
de políticos quanto de traficantes, de tudo, né? É uma coisa que vem de Isso longa aí. data. É verdade. Não, mas é Precisa o que a gente gás vê. que é no Rio? Não precisa, Não, eu sei. Mas é né? por isso mesmo que eu disse que é o mal. O estado, sei lá, do mal, ou de coisa que não presta. Eu não me sinto legal lá, não. É interessante. Eu percebo que tem pessoas que têm mais sensibilidade de perceber essas coisas. Né? Tem pessoas que dizem mesmo, olha, nossa, eu estou sentindo uma vibração ruim aqui. Eu estou sentindo que... Então, eu acho que nessa hora a gente deve vestir a nossa armadura. Vamos vestir a nossa armadura, né? Saber que você tem essa armadura, mesmo que você esteja na cova dos leões. Mesmo que você esteja num ambiente assim, não muito lógico, que você não vai ficar num ambiente que seja totalmente adverso, porque a gente não consegue nem que queira, né? Não é a nossa praia ali. E eu até admiro os pastores que estão ali naquele meio, os padres e as pessoas que fazem os trabalhos ali, né? Eles têm ali toda uma força para fazer tudo aquilo que eles fazem ali, né? Uma força provinda do próprio Deus. Mas eu acho que é muito difícil. Eu acho que eu não tenho muito essa sensibilidade, mas eu vejo que tem pessoas que têm. Agora, que é difícil, porque, se imagine, eles não deixam nem entrar, né, em certos locais no Rio de Janeiro. Eles não deixam. Você tem que ter passe lá, você tem que ser conhecido do povo para poder entrar, né? E as pessoas que entram em lugares não permitidos também se veem ali bem preocupados. Mas só imaginar uma bolha amarela e entrar dentro dela. Então, né? as pessoas se refugiam nisso também, Desde né? que ela seja a prova de bala, né, Irineu? Isso, seja a prova de bala e você vai. Entra lá numa favela, numa bolha amarela para tu ver. Bota uma bolha amarela, entra dentro e você vai. Se for a prova de bala, eu entro. Vai para as Morôncias, vai, sim. Eu peço sempre a Deus para sei lá, para a Divina Providência se envolver, para tentar melhorar, para a gente passar isso. Sim, com fé. Precisa pedir a providência de Deus aqui. Sim. Eu vou ler mais 3 para nós terminarmos. A alegria da fé. As almas desses mortais em progresso são cada vez mais preenchidas de fé, esperança e convicção. O ânimo que impregna a todos aqueles que se reúnem em torno do santuário de translado assemelha-se ao de um grupo de amigos e parentes que, cheios de alegria, estivesse reunido para uma cerimônia de graduação de um de seus integrantes, ou presenciando uma grande honra sendo conferida a um dos seus. E decididamente seria de muita ajuda se os mortais menos avançados ao menos pudessem aprender a ver a morte natural com um pouco dessa mesma alegria corajosa e leveza no coração. Então, vejam, aqui eles estão falando nos mundos de luz e vida, quando os mortais, a cerimônia da passagem dos mortais, ela é um momento de alegria, né? Eles vão porque eles sabem, eles têm a fé que eles vão para outros mundos, continuar a sua progressão. Mas a eficácia... Aqui no Brasil, tem outros países que, quando morre, o pessoal festeja, né? O nosso não, a gente aprendeu um sofrimento desenfreado, né? A maioria sofre, né? Acho, não sei, a maioria do mundo sofre. As religiões orientais, elas fazem uma comemoração para essa passagem. É um pouco diferente, né?
Olha, a técnica, agora vamos ver aqui a técnica da fé. Mas a eficácia da oração na experiência espiritual pessoal daquele que ora não é de modo algum dependente do seu entendimento intelectual, da sua acuidade filosófica, de seu nível social, do status cultural, nem de outras aquisições suas na vida mortal. Os sucedâneos psíquicos e espirituais de quem ora com fé são imediatos, pessoais e experienciais. Não há outra técnica por meio da qual qualquer homem, a despeito de todos os seus outros feitos mortais, possa tão efetiva e imediatamente aproximar-se do umbral do reino no qual ele pode comunicar-se com aquele que o criou, no qual a criatura entra em contato com a realidade do Criador, com o ajustador do pensamento residente. E Melquisedeque falava o seguinte: não duvidarás de que a fé é a única condição necessária para a salvação eterna. Melquisedeque novamente trazia a Urântia as boas novas de que a salvação, o favorecimento de Deus, deveria ser conquistado pela fé. Mas esse evangelho de simples fé em Deus era muito avançado. Os homens das tribos semitas posteriormente preferiram retomar os sacrifícios antigos de expiação dos pecados por meio do derramamento de sangue. A crença terá alcançado o nível da fé quando estiver motivando a vida e moldando o modo de vida. A aceitação de um ensinamento como verdadeiro não é fé, é mais uma crença. Nem certeza ou convicção também não são fé. Um estado mental atinge os níveis da fé apenas quando, de fato, domina o modo de vida. A fé é um atributo vivo de uma experiência pessoal religiosa verdadeira. Acredita-se na verdade, admira-se a beleza e reverencia-se a bondade, mas não se as adora. Uma atitude assim de fé salvadora é centrada em Deus apenas, que é tudo isso personificado e infinitamente mais. Eu vou parar por aqui. É mais meu conceito de fé. É verdade, aquilo que a Estela falou de fé, né? Viu? A crença é um passo para tu chegar na fé. A fé, isso mesmo. Mas não é a mesma coisa. Você acredita, mas a fé é uma coisa mais, vamos dizer, como diz você, é uma experiência que o ser humano vive pessoal, né? É uma experiência pessoal dessa união com Deus, que é proporcionada pelo próprio Deus, através dessa comunicação que nós temos, né, com o próprio Deus. A minha mãe tem 85 anos, mas ela faz as orações dela todos os dias, né? E vai para o trabalho. Ela não fica sem trabalho. E um dia desse eu disse: mãe, está na hora de você largar tuas enxadas, tuas foices, machado aí, porque lá na outra vida lá tu não vai ter nada disso. Tu vai começar a ver outra coisa. E vai te preparando, que lá não existe enxada nem machado. Mas eu tenho convicto, assim, né? Eu vejo, assim, ela indo embora. Eu acho que o dia que ela ir embora, eu vou estar muito feliz com isso. Porque ela fez a parte dela, a missão dela, e eu sei para onde que ela vai. Eu tenho certeza que tem um lugarzinho para ela, né? Foi uma pessoa que lutou muito na vida. Eu acho que nesse dia eu não vou sofrer nada, não. Pode ser, talvez, mas eu acho que não. Eu estou preparado de ver minha mãe ir embora. Na outra experiência, né? A gente tem fé que eles vão para um lugar melhor. Sim, isso eu já tenho. Outro nível. Já estou dizendo para ela que vai para outro caminho, a outro mundo. E te prepara, porque lá você vai trabalhar mesmo. Mas não é com enxada nem machado.
Aí eu gosto de brincar com a minha mãe. Ah. A mãe é um show, né? Mas é isso. Vamos lá. Bom, Lília, sempre é bom falar assim. Nós Nessas precisamos de épocas de terríveis que a gente está passando, é bom dar uma relaxada. Semana que vem, então, nós vamos ver a prece e a ciência, o que já está, o que o livro de Urântia diz, o que é ciência. O que é? A semana Muito que vem? bom. A fé e a ciência, semana que O vem. que o livro de Urântia diz a respeito disso. Eu estava lendo sobre a pessoa que coordenou o livro de Urântia, e que eles faziam perguntas, o grupo faziam perguntas, elaboravam perguntas para que elas fossem respondidas. Isso. Então, eu achava interessante, por exemplo, eu tenho dúvidas não respondidas, assim, não respondidas, não, que eu não compreendi ainda sobre a rebelião de Lúcifer. É uma coisa que eu gostaria de compreender melhor. E uma coisa que eu quero compreender melhor também é a respeito da personalidade que Deus nos dá, que é única, como se fosse uma impressão digital. Cada um tem a sua e não. Isso eu também gostaria de compreender um pouquinho. A rebelião de Lúcifer, eu acho que tem nas palestras da segunda, né? Naquela lista lá que o Marcos vai fazer. É, porque eu não consigo entender. Então, eu pensei assim, se eu jogo essa pergunta para o cósmico, sei lá, para os nossos orientadores, né? Para entender, porque já foi falado, mas eu não entendi. A personalidade, a gente já... Lembra no passado, naquelas pesquisas do Sadler, que eu acho que nós fizemos a da personalidade, acho que 3 quintas-feiras, né, Lilian? Marcos? Eu entrei esse ano, eu não assisti essas daí. Eu acho que foi 3 quintas-feiras nós estudando a personalidade, e a gente discute, e podemos estudar de novo, porque a gente nunca... Não, às vezes, se vocês me mandarem algum material, aí eu estudo separado. Marcos, preparar alguma coisa agora da personalidade? A gente vai se falando, então. Eu tenho dúvidas assim. Material que eu tenho, tu pode... Para modificar um pouco, para não apresentar o mesmo. Marcos. Eu fiz todo aquele estudo do Sadler, o estudo Sadler não, né? Só organizei. Eu posso passar para ti aquela... Obrigada. Só para ler, sabe? Eu gostaria de conhecer um pouco mais. O Roberto também sabe bastante da personalidade, mas talvez a gente sintetizar um pouco para ver se a gente consegue compreender. É difícil, assim, porque uma das dúvidas que eu, de tanto estudar personalidade, mas não sei nada, já cheguei a uma conclusão minha daí, né? Nada que nem os reveladores sabem quando ela vem. Então, a gente estuda, a gente discute e não chega a conclusão nenhuma, porque eles não dizem no livro quando que vem essa personalidade. Eles dizem que ela é uma dotação do pai, que não é igual a essa personalidade humana nossa. Mas também, o que ela é, afinal, qual é? É difícil, é muito difícil a personalidade. Mas, bom, isso dá outra sala. Gente, obrigada, viu, pelas reflexões. Obrigada, viu? Obrigada também.